O Alan Gani já está por aqui para a gente falar sobre reforma tributária, sobre economia ao longo do Jornal da Manhã. Tudo bem, Gani? Tudo bom, Colombo. Bom dia a toda a audiência. Gani, a gente está falando aí da preocupação do ministro do Supremo, presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sobre judicialização da reforma tributária. A gente até estava comentando aqui fora do ar. Nós somos um país em que absolutamente tudo é judicializado, Exatamente. Desde os assuntos mais simples até os mais complexos. Que dirá uma reforma tributária desse porte, com essa complexidade? É absolutamente natural que ela seja judicializada também, né? Absolutamente natural, absolutamente previsível, até porque a gente ainda nem tem uma alíquota nessa reforma tributária. Ela foi feita sem ter uma alíquota. E aí, provavelmente, a hora que tiver essa alíquota lá do IVA, lembrando que tem dois IVAs, um no âmbito estadual e o outro no âmbito federal, né? Então a gente está falando lá do CBS e do IBS, e na hora que definir essa alíquota e na hora que também definir as exceções, aí vai começar toda a judicialização, porque provavelmente alguns setores irão pagar menos, vão ter uma alíquota de imposto menor, ao passo que outros setores terão uma alíquota de imposto maior. E aí vai começar toda a judicialização, que isso é inconstitucional, né, que fere o princípio da equidade tributária. Tem um outro ponto também, que é essa guerra entre os estados, né? Porque quem que vai ficar com a maior parte? Qual que vai ser esse critério? Ainda não está muito bem definido. Como é que vai ser distribuído esse recurso entre os estados? Então também há um risco de judicialização por parte de alguns estados, por parte de alguns governadores. Talvez alguns ganhem com a arrecadação, outros percam com a arrecadação, mas essa judicialização, de qualquer modo, ela é muito ruim, Colombo, porque causa insegurança jurídica. E aí o que vai valer? O que foi aprovado no Congresso Nacional, o que vai prevalecer no Supremo Tribunal Federal, depois corre o risco, né, e a gente vê isso com outras matérias, do Congresso lançar uma outra PEC para anular a decisão do Supremo. Então, com certeza ocorrerá a judicialização e isso é ruim para o país. E tem decisão do Supremo que muda o para trás também, né? Tem, exatamente, que foi aquela questão tributária e que causa uma insegurança jurídica muito forte, porque é retroativo. Fosse só o futuro, se fosse só o futuro, já é um problema. Já é um problema. Agora o futuro e o passado... E o passado, aí você volta para trás. Então a gente já viu algumas decisões do Supremo, né? Própria anulação lá dos acordos de leniência da Lava Jato, das multas, depois questões tributárias também retroagindo. Então tudo isso vai criando um ambiente de insegurança jurídica. Eu costumo dizer que o investidor, ele topa correr risco, Colombo. Risco faz parte do jogo. Então, o risco do negócio não dar certo, o risco de ter uma crise econômica, o investidor está acostumado com isso. O único risco que ele não quer correr é o risco institucional. O que é esse risco institucional em economia? É a mudança da regra do jogo no meio do jogo. Isso ele não topa. Fala, peraí, eu entrei com meu dinheiro aqui para investir com essas regras. Se eu soubesse que a regra era diferente, eu não teria entrado. Então, esse risco acaba afastando os investidores e isso, claro, é muito ruim para o país. Até daqui a pouquinho, Gani. Até.